o espírita é cristão? Bem, para algumas correntes religiosas do cristianismo, a resposta é não. Católicos consideram que somente sua igreja representa Jesus, representa o Evangelho, e, portanto, somente eles podem ser classificados como cristãos. Mas esse pensamento também é dos evangélicos ou protestantes, que eles é que representariam mais fielmente o Evangelho e, portanto, somente eles seriam cristãos. Mas não é a verdade. A verdade é bem outra, porque cristão é todo aquele que segue o Evangelho, é todo aquele que se torna um adepto do cristianismo, ou seja, a doutrina que reúne os ensinos de Jesus. Então, a partir do momento que eu tenho contato com o Evangelho e aceito o Evangelho, eu passo a ser um cristão. Independente de estar seguindo esta ou aquela doutrina. Ou seja, independente de eu ser um católico, um evangélico, protestante, de eu ser um ortodoxo, ou mesmo de eu ser espírita. Sou cristão porque sigo o Evangelho, porque procuro colocar em prática as lições dadas pelo nosso Mestre Jesus. Bem, posto isto, vamos ao Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina cristã? A resposta é positiva. Sim, o Espiritismo é uma doutrina cristã. Por quê? Porque nos seus fundamentos tem os ensinos morais de Jesus, portanto, o Evangelho como roteiro de vida dos seus adeptos. E o Espiritismo considera Jesus como o espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, sendo ele o nosso guia e modelo. Então, o Espiritismo é sim uma doutrina cristã. E se o Espiritismo é uma doutrina cristã, você, meu jovem, que é espírita, que está agora estudando o Espiritismo, sim, você é um cristão, como todo espírita é um cristão. Sempre lembrando que para ser cristão, eu não preciso ter o selo de uma doutrina religiosa cristã. O verdadeiro cristão o é em pensamento, em coração, em sentimento e em ações. Isso independe de formalmente estar ligado a uma igreja, ou estar ligado ao centro espírita, ou se dizer católico, evangélico, ortodoxo, espírita, enfim, que são as doutrinas que representam o cristianismo aqui na Terra. Todo ser humano que tem no Evangelho uma diretriz de vida é um cristão. E Jesus não fazia distinção entre as pessoas. Fossem na época dele judeus, fossem gregos, fossem romanos, pagãos, ele não fazia distinção. A todos ele atendia e estendia, ofertava os seus ensinos. Então, quando alguém lhe perguntar o que o Espiritismo tem a ver com Jesus, por que você está se classificando como cristão, dê essas explicações. Sim, como espírita eu sou cristão, porque o Espiritismo tem no Evangelho a orientação moral para a nossa vida. Nós estudamos Jesus com os seus ensinos morais e procuramos segui-los. Aliás, se você não conhece, está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, uma obra espírita que estuda com exclusividade os ensinos morais
de Jesus. Então não tenha mais dúvida, sabe explicar isso a quem lhe perguntar, porque nós espíritas também somos cristãos e procuramos ser colocando em prática o amor, o bem e a caridade.